Pedi pra não xingar a mãe pra um público evangélico, maluco. É, os evangélicos são os que mais xingam a mãe dos outros, infelizmente. Tá ligado a câmera ainda? É verdade o que eu falei, os evangélicos são tenebrosos pra xingar, cara. A mesma boca que glorifica a Deus é a mesma que amaldiçoa aquele que não compactua com o que ele acredita. Eu sei muito bem disso. Basta dar uma lida nos comentários, mas bora pro assunto. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E me enviaram um vídeo aqui dizendo: Zaio, dá uma olhada nesse vídeo. Foi postado lá no, se eu não estou equivocado, no Fuxico Gospel. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pastor cancela segundo dia de culto com David Ward após dura palavra. O profeta pregou que a igreja no Brasil precisa se separar da política. E ele é outro politiqueiro, né? Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia. Já vai preparando o estômago aí, porque eu não vou aliviar pra esse cara também hoje aqui não. Amém! Mas a notícia diz assim: o renomado profeta David Ward, conhecido por suas pregações intensas e proféticas, encontra-se atualmente no Brasil para uma série de conferências. No entanto, após um discurso contundente na igreja Adebras Itapevi, em São Paulo, o pastor Samuel Marques, líder da congregação, decidiu cancelar o segundo dia do evento com o profeta. O motivo seria as duras palavras proferidas pelo profeta Ward durante sua pregação na ocasião. Para você que não sabe quem é esse profeta Ward, já vamos ver o que ele falou. Mas antes, se você não sabe quem é, esse cara é um tal de doutor, especializado em engenharia molecular, se não estou equivocado, doutorado em Israel e pós-graduado também em quimioterapia. E até por isso que ele usa profeta doutor David Ward. Eu não sei se é assim, Ward, quase Word. Resumindo, tem um baita currículo, mas segundo a história que ele conta, ele foi arrebatado, teve uma visão e Deus levou ele junto com Elias. E nessa visão, Deus deu uma responsabilidade para ele ser o último profeta. Em outras palavras, o profeta do Apocalipse. E ele quer que a humanidade acredite nele. Em outras palavras, ele quer que acreditamos que nós estamos diante de um profeta bem no estilo dos profetas do Antigo Testamento. E assim como João Batista pregava arrependimento, esse profeta passa uma ideia, eu procuro dizer que finge passar uma ideia de que ele está cumprindo o papel de João Batista em relação à segunda vinda de Cristo aí. E ele joga um terror, né? As pregações dele é aterrorizar, com ameaças de fogo, enxofre. E quando você entra nas redes sociais dele, que tem poucas, mas tem um site, você percebe que é mais um jornal onde tem só notícias sensacionalistas com relação ao fim do mundo. E cria um alarde nos seus discursos de supostas profecias cumpridas, mas que se você for dar uma leve analisada, você percebe que só foi furada. Mas há quem acredita, né? Eu tenho certeza que vai vir uma galera aqui me encher o saco, mas pra mim esse não passa de um falso profeta. Até porque o falso profeta não vai vir com um crachá pendurado no peito ou na própria barba, no bigode, nos seus cabelos longos, dizendo que ele é um falso profeta. Tá na cara, basta você dar uma analisada. Amém? Ele se autodenomina o poderoso profeta de Deus. Dá uma olhada nas mensagens que você vai entender o que eu estou falando. O profeta de Deus dos últimos tempos, ou do tempo do fim. É assim que ele usa e gosta de enfatizar. E aí é que o bicho pega, porque se você for dar uma analisada lá em Lucas 7:28, que diz assim, ó, Jesus deixou bem claro lá: entre os nascidos de mulheres não há maior profeta na terra do que João Batista. Jesus não estava falando de um moderno doutor, barbudo, profeta, sei lá, vindo do Quênia, que anda, né, de limusine, enquanto a própria população à sua volta estão morrendo de fome, que ostentam a vida com as figuras políticas de todos os países a qual ele visita, vive uma vida
na luxúria, enquanto a sua nação morre de fome. Bem pelo contrário que Jesus deixou claro ali. Ah, Zé, mas o cara tem cara de profeta. Vamos dar uma olhada nele aí, né? Tem cara de profeta, barba de profeta, até porque profeta tem que ter barba, né? E o discurso de aterrorizar a população por onde passa, isso cai bem entre os políticos. Se você não entendeu o jogo aí, entenda agora. Cai bem entre os políticos, por quê? Porque os políticos gostam de pastores líderes que conseguem arrebanhar multidões e ter uma influência nacional, internacional, mundial. E é exatamente por isso que muitos países não cobram os impostos de igrejas, principalmente do Brasil, porque tem essa influência. Se você não sabia, é isso que está por trás de tudo. É jogo de poder e você, como membro, só é usado como massa de manobra nesse contexto todo aí. Por isso eu sempre digo, cai fora disso aí. Mas o vídeo que me mandaram, talvez eu faça um vídeo especificando mais sobre quem é esse falso profeta, mas eu quero ver o vídeo com vocês que me enviaram, que é o que ele fala dentro da igreja, a qual foi cancelado, né, o culto do outro dia por causa dessas palavras pesadas. Vamos ver. Para mim, politicagem. Vamos lá. Está dizendo that the church in Brazil needs to separate from politics. A igreja no Brasil precisa se separar da política. Aleluia. Separate totalmente. Separa totalmente. And focus. Aqui eu até concordo com ele. A igreja precisa separar da política, é o contexto que eu falei no começo do vídeo. A ideia de os pastores usar o contexto, influenciar a política de uma maneira politiqueira. And focus on the coming of the Messiah. E focaliza-se na vinda do Messias. The mission of the church is to prepare the nation for the coming of the Messiah. Not to prepare the nation for outro governo. A missão da igreja é para preparar a igreja para a vinda do Messias e não é para preparar a igreja para o governo. For another government. Para outro governo. No. Não. The government will come and go. Os governos virão e vão. The government will come and go. Haverá sempre mudança de governos. But the kingdom of God lasts forever. Mas o reino de Deus dura para sempre. É aquilo que eu falei, eu até daria uma moral se não viesse de um cara igual ele. Ele também é politiqueiro. Dá uma pesquisada para você saber por onde esse cara anda, com quem ele é envolvido. É só com a cúpula política dos países, nações, por onde ele passa. Então, para mim, aqui não tem validade nenhuma. É uma hipocrisia, né? O sujo falando do mal lavado, ou o sujo falando pro mal lavado. Agora que a igreja não pode ser usada como massa de manobra na política, isso eu concordo perfeitamente. Mas esse profeta aí, sinceramente, cara, é muita hipocrisia no meu ponto de vista. The church in Brazil, a igreja no Brasil. You need to remove the false prophets from the church. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. A começar por ele. Remove the false prophets from the church. Botam para fora os falsos profetas. Profetas de dinheiro. Profetas de dinheiro. Profetas do mundo. Profetas do mundo. Profetas de profecias dulces. Tem que começar por ele então, expulsar os falsos profetas, profeta do dinheiro, profeta do mundo. Aí você pode dizer, não, Zé, mas esse profeta aí é o profeta da última hora, não cobra nada, mas é bancado por política. Quem é que banca as despesas desse camarada aí por onde passa? Não dá pra engolir qualquer coisa não. Aí expulsar os falsos profetas tem que começar por ele. Profeta de profecias doces! Remove the false apostles! Tira o profeta da igreja! Ei! I want to cut them! Corta a cabeça! Corta a cabeça! Caraca, Ei! They're lying to the church! Estão a mentir à igreja! We need to prepare! Agora eu entendi. Mandou a igreja cortar a cabeça dos falsos profetas. E é por isso que foi cancelada a reunião, cara. Esse cara aí tá... Ainda tem aqueles que dizem, né, que precisou vir alguém de fora para falar a verdade. Mas tem muita gente falando a verdade no Brasil, é só você se antenar. Agora, por ele ser um profeta barbudo, da última hora, né, companheiro de Elias e João Batista...
O último profeta da terra. Aí você aplaude, diz, nossa, mas quanto tempo nós estamos falando aqui, quantos youtubers, quantos pastores de dentro da igreja falando, batalhando contra essa patifaria que ele vê. Agora porque é o profeta Word, aí tem aplausos, vão ser hipócritas no inferno, pelo amor de Deus, eu não suporto esse tipo de hipocrisia, cara. To prepare the church for Jesus. Precisamos preparar a igreja para Jesus. Jesus died for the church. Jesus morreu para a igreja. Don't prepare the nation for another government. Não prepare a nação para outro governo que vai Let mudar. us prepare the nation for the kingdom of Vamos God. preparar a nação para o reino de Deus. The church must repent. A igreja deve se arrepender. The church must step forward A igreja deve sair adiante in the broad daylight lá no ar, lá fora, and tell the nation of Brazil e dizer à nação do Brasil that homosexuality is sin. que homossexualismo é pecado. Ele quase caiu ali, velho. You cannot hide it. Vocês não podem esconder isso. You cannot hide Não it. podem esconder isso. You cannot. Não podes. You cannot hide it. Você não pode esconder isso. The church must step out A igreja deve sair and preach the truth. e pregar a verdade. E é isso aí, eu acho que é por isso que ele foi proibido aí, não foi bem-vindo no outro culto, né? Porque ele jogou uma real aí. Porém, como eu disse, eu vejo uma hipocrisia. No meu ponto de vista, esse camarada está muito longe, muito distante de ser parecido aí como João Batista e Elias. É mais um fanfarrão querendo relevância, e está tendo, né? Porque tem uma certa influência, porém totalmente descompromissado com a verdade que ele diz carregar. Mas infelizmente engana a muitos. Vai queimar no inferno! Infelizmente os seguidores dos falsos profetas, que no caso esse aí é um deles e tem muitos seguidores no Brasil, geralmente esses seguidores, ou na maioria das vezes, eles ficam com o sangue fervendo, com sangue no olho, quando houve uma crítica a respeito do seu profeta preferido. Porque acabam ficando cegos para a verdade e negam a realidade dos fatos. E pior, são capazes de dar a própria vida para defender o seu falso profeta preferido. E isso é uma característica do próprio falso profeta, criar adeptos, seguidores, fanáticos religiosos, né, como eu costumo dizer aqui, que são capazes de tudo. Basta você olhar os comentários que nós recebemos em alguns vídeos por aí, nesse próprio aqui. Para você que enviou esse vídeo aí para nós, agradeço. É isso que eu acho, é isso que eu penso. Infelizmente é mais um falso profeta jogando terror, jogando medo, sendo hipócrita em cima de um púlpito, ao ponto de mandar a igreja cortar a cabeça do seu líder que estiver fazendo politicagem, e ele passa batido, né? Dá uma analisada, eu vou tentar trazer um vídeo a respeito desse cidadão e para você entender que ele é muito mais politiqueiro, faz muito mais política do que muitos pastores no Brasil. Não estou defendendo pastores aqui politiqueiros, mas sim dizendo que esse cara não tem moral para falar de pastor politiqueiro, de pastor que usa a igreja para fazer política, porque ele usa a influência dele dentro do contexto igreja, evangélico, cristão, para fazer a sua politicagem, fortalecer a ala política a qual ele pertence também, falando-se de África. Essa é a verdade. Se você não concorda comigo, come pouco. Agora, se você concorda comigo, deixe seu comentário também, que eu vou dar um coraçãozinho para você. E se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou lá no Instagram, também no Facebook. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.